Sabem onde devo começar o conhecimento de uma matéria? Pela sua história. Um presente sem história é, digamos assim, um futuro sem direção. E isso aplica-se ao autismo como uma luva. Para compreendermos o seu presente e anteciparmos o seu futuro, precisamos recuar a um passado onde uma coincidência incrível impactou o mundo. Trabalhando em dois continentes diferentes, dois médicos chegaram simultaneamente à mesma conclusão sem saberem um do outro, ou pelo menos fingindo não saber. O primeiro é Leo Kanner, um psiquiatra ucraniano que emigrou para os Estados Unidos por querer viver o sonho americano e talvez por ser um judeu numa Europa cada vez mais antissemita. Entre outras coisas, o Kanner era conhecido pela sua habilidade em pôr as pessoas a falarem dos seus assuntos mais íntimos, ter facilidade a aprender várias línguas e ser um sonhador algo megalómano. Ele queria pôr o nome na história da medicina e conseguiu. Entre outros feitos, criou o primeiro departamento de pedopsiquiatria no Hospital Pediátrico, elaborou o primeiro compêndio de psiquiatria infantil escrito em inglês e, sobretudo, conheceu o Donald, o Frederick, o Richard, o Paul, a Bárbara, a Virginia, o Herbert, o Alfred, o Charles, o John e a Helene. E agora podem estar a perguntar-se: quem eram estas pessoas? Políticos norte-americanos proeminentes, cientistas galardoados com o Nobel, índios canibais de uma tribo supostamente extinta? Bem, nada disso. Na verdade, estas pessoas eram pura e simplesmente crianças. 11 crianças tão diferentes que o Kanner gritou aos sete ventos que nunca tinham sido escritas outras iguais. Numa época em que Freud apregoava que o mundo infantil girava à volta da necessidade de afeto materno, estas crianças mostravam algo um pouco diferente. Por exemplo, o Donald ficava horas fascinado a olhar para um peão e explodia com as pessoas se estas o interrompessem. O Frederick devotava toda a sua atenção a objetos, ao mesmo tempo que se retraía e afastava as pessoas como se fossem intrusas. Já o Paul raramente respondia quando interpelado. Dizia palavras e frases que aos outros pareciam incoerentes e referia-se a si mesmo na segunda pessoa. Fazendo uma análise destes casos, o Kanner identificou padrões de comportamento como excessiva autossuficiência, dificuldade a estabelecer vínculos relacionais, inflexibilidade de rotinas e necessidade de fazer tudo sempre da mesma maneira, compreensão literal da realidade, incluindo dificuldade com segundos sentidos, idiosincrasias da linguagem, incluindo repetir o que os outros diziam, e comportamentos motores repetitivos, como abanar o corpo e mexer as mãos. Juntando estes pontos, Leo Kanner escreveu em 1943 que estas crianças tinham autismo infantil, uma condição considerada rara, monolítica e bastante incapacitante. Apesar disso, não se pense que essas crianças eram ineptas. Pelo contrário, elas manifestavam habilidades que as distinguiam dos pares. Por exemplo, o Paul mostrava uma excelente destreza manual, o Donald tinha uma memória prodigiosa e o Charles era capaz de distinguir 18 sinfonias de ouvido. Infelizmente, pode-se dizer que o Kanner fechou os olhos à relevância destas capacidades, considerando-as curiosas e bonitinhas, mas sem verdadeira utilidade prática. De modo interessante, grande parte destas crianças vinham do meio socioeconómico elevado, com pais bem-sucedidos e empreendedores, e mães com taxa de empregabilidade e literacia anormalmente elevadas para a época. Infelizmente, estes fatos não levaram a que os seus filhos viessem a ser prósperos e felizes. E ao contrário, bem se pode dizer que, na sua maioria, o seu futuro foi aquilo que o povo chama uma bela. Pois. Sendo mais específico, muitas destas crianças tiveram o destino sombrio de serem literalmente trancadas em instituições estatais com uma sobrelotação descomunal, de tal maneira expostas à negligência e algumas mesmo ao abuso, que se foram esvaindo de vida, tornando-se apáticas, traumatizadas e emborrecidas, e perdendo irremediavelmente as suas capacidades. Um destino tão aterrador aconteceu com o Richard, a Bárbara, a Virginia, o Charles e a Helene. Avancemos agora rumo à Europa, mais especificamente Viena, onde um médico se destacou. O seu nome era Hans Asperger, um psiquiatra austríaco que, dependendo da época, foi julgado como uma figura humanista, dúbia ou cruel. O Asperger tinha uma personalidade algo distante.
e era um leitor compulsivo, tendo certa vez dito que tinha lido mais do que 10.000 livros ao longo da vida. Segundo ele, foi esta cultura literária que lhe trouxe a sua maturidade espiritual progressiva, seja lá o que isso for. Trabalhando numa clínica em Viena, Asperger reconheceu, num grupo de mais de 200 crianças, uma série de características distintivas, tais como dificuldade na socialização, incluindo tendência ao isolamento e conversa unidirecional, dificuldades ao nível da empatia, inflexibilidade das rotinas e forte resistência à mudança, foco intenso em interesses específicos, tendo tendência a falar sobre eles durante muito tempo, comportamento motor atípico, incluindo postura desajeitada e movimentos motores repetitivos, compreensão limitada do humor e hipersensibilidade sensorial, com uma ansiedade marcada perante certos sons. Partindo de uma atitude analítica e correlacionando estas peças umas com as outras, Asperger visionou um todo coerente, que ele acreditou corresponder a uma entidade clínica válida, a qual, em 1944, nomeou como psicopatia autista da infância. Fazendo um à parte, convém notar que, neste contexto, a palavra psicopatia não pretende evocar um bando de crianças descendentes do Hannibal Lecter ou do bicho-papão. O que se passa é que, nos anos 40, este termo não tinha nenhuma conotação moral, aplicando-se a condições que afetassem a psique. Neste ponto, parece que o Asperger e o Kanner descreveram uma condição muito semelhante, certo? Bem, é verdade que sim, mas com peso e medida. Na realidade, o autismo de Asperger diferia do autismo de Kanner em vários aspectos. Primeiro, Asperger encontrou traços autistas mais sutis nos pais das crianças, ao contrário do que aconteceu com Kanner. Assim, o autismo de Asperger aproximava-se do conceito de espectro, enquanto o do Kanner era uma condição categorial, isto é, ou existia na sua expressão total, ou não. Consequentemente, embora não existam dados concretos, é presumível que, segundo Asperger, o autismo fosse relativamente comum, ao passo que Kanner sempre defendeu a sua notável raridade. Por fim, Asperger apontou para uma causalidade biológica, nomeadamente genética, diferente de Kanner, que acreditava que o autismo era causado por maus cuidados paternos. Atendendo a estes pontos, fica claro que Asperger relatou um síndrome mais próximo da concepção atual de autismo. Em comparação ao Kanner, Asperger deu mais relevância à potencialidade destas crianças, referindo que as suas dificuldades coexistiam com as suas capacidades, sendo ambas aspectos necessários, naturais e interconectados de uma personalidade bem unida e harmoniosa. Pelas suas palavras, isto dá-nos o direito e o dever de lutar por estas crianças com toda a força da nossa personalidade. A clínica dele chegou a ser descrita como um espaço onde as crianças recebiam um apoio especializado e onde tinham tempo para desenvolver as suas habilidades. Além disso, o Asperger denotou que, com frequência, estas crianças tinham um pensamento analítico, objetivo e voltado para o reconhecimento de padrões, o que, em alguns casos, lhes permitia antecipar em décadas importantes descobertas científicas. O autor apelidou este estilo cognitivo de inteligência autista, que considerou ser fundamental para o avanço da sociedade. É por isso que, quando cunhado em 1981, o síndrome de Asperger foi imputado a gênios, tais como Alan Turing, um cientista da computação responsável por descodificar códigos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, Nikola Tesla, conhecido pela sua contribuição para o fornecimento de eletricidade em corrente alternada, e, claro, Albert Einstein, um físico simpático e cabeludo que, entre outras coisas, ficou conhecido por pôr a língua de fora para o pessoal. Para honrar o rigor destas mentes brilhantes, urge afirmar que imputado não é o mesmo que diagnosticado, e que, em virtude do síndrome de Asperger ter sido oficialmente extinto em 2013, hoje, se fosse feito, o diagnóstico seria autismo. Bem, imagino que estejam a pensar que os meninos de Asperger cresceram para se tornarem médicos, empresários ou engenheiros bem-sucedidos. Seria bom, mas a realidade foi bem mais suja que isso. Para compreender o que aconteceu, basta enquadrar no espaço e no tempo a história do autismo. Como já foi dito, o Kanner relatou o autismo em 1943 nos Estados Unidos da América, enquanto o Asperger o fez no ano seguinte, mas na Áustria. Ora, estes dois eventos ocorreram entre dois anos extremamente importantes: 1939, quando a Alemanha invadiu a Polónia, e 1945, quando se deu a rendição dos países do eixo,
Um trio que tentou controlar o mundo com a sua ideologia nazista, fascista e imperialista. Este período corresponde, como é lógico, à Segunda Guerra Mundial, que foi especialmente destrutiva na Europa, tanto em termos humanos quanto materiais. Durante estes 6 anos, Hitler pôs em marcha um plano que posteriormente ficou conhecido como Action T4. Basta uma rápida pesquisa para saber que o T4 promovia a eugenia e a eutanásia daqueles que o Terceiro Reich qualificava serem vidas indignas de viver, devido à presença de anomalias genéticas ou déficits cognitivos. Portanto, numa época em que ser diferente equivalia a ser descartável, é fácil perceber que muitas das crianças de Asperger não acabaram no panteão dos notáveis, mas sim em clínicas de extermínio ou mesmo em campos de concentração. Diz-se que, para salvar autistas da morte certa, o Asperger concentrou a descrição do síndrome em 4 crianças que ele considerou terem um futuro promissor por estarem próximas da sobredotação. Eram elas o Fritz, que tinha uma memória excepcional, o Arrow, que era talentoso na matemática, o Ernst, cujo interesse mais forte era a música, e o Helmut, que era exímio a desenhar. Com o que foi dito até agora, algumas pessoas podem estar a achar que o Asperger era um anjo de altar, cuja fofura atingiu ao ponto de chamar aos seus meninos os meus pequenos professores. Só que, infelizmente, a realidade foi um pouco mais mórbida. Provas recentes apontam Anja Asperger como conivente ou mesmo simpatizante com a ideologia nazi, tendo feito parte de uma comissão cujo objetivo era separar as crianças tidas como aproveitáveis daquelas que, passo o eufemismo, deviam ser postas para dormir. Com efeito, o esforço do médico em salvar as crianças que ele julgava promissoras ocorreu paralelamente ao seu aval para assassinar aquelas que ele avaliou como irreversivelmente incapacitadas, como foi o caso da Herta, de 2 anos, e da Elizabeth, de 5, ambas enviadas para uma clínica de extermínio sob a assinatura de Asperger. Uma morte tenebrosa, cobarde e anónima. Ainda que seja desaconselhável fazer julgamentos morais extremados, o percurso de Asperger mostra-nos que o ser humano é capaz de atitudes contraditórias e que não muito dificilmente se é corrompido por um sistema assassino, como foi o nazismo. Porém, a principal lição é que é errado fazer segregações capacitistas, dado que todas as pessoas possuem potencial humano, incluindo capacidades a serem exploradas e dificuldades que devem ser trabalhadas com dignidade. Rumo ao final, é hora de contextualizar. Enquanto Asperger morreu em 1980 sem ver o seu trabalho sequer traduzido do alemão, o que só veio a acontecer no final do século XX, o trabalho de Kanner ganhou o dia, o que levou a uma série de mitos cujo impacto ainda hoje se faz sentir, incluindo que o autismo é uma doença, equivale a deficiência intelectual, é muito raro, ocorre exclusivamente na infância, não tendo expressão na vida adulta, é muito mais comum no sexo masculino e é causado por maus cuidados paternos. Não querendo passar uma impressão moralmente clivada, termino contando um dos acertos de Leo Kanner, o qual, no final da carreira, reconheceu que os autistas podiam ter um futuro risonho desde que não fossem institucionalizados e suas aptidões fossem incentivadas. Este insight adapta-se ao Donald Triplett, famoso por ser a primeira pessoa diagnosticada com autismo. O Donald era uma criança introvertida, tinha dificuldades na linguagem e na alimentação, bem como explosões temperamentais, ao mesmo tempo que se destacava por ter ouvido musical e uma memória e rapidez de cálculo acima da média. Após ter sido institucionalizado, os pais enviaram-no para uma quinta onde foi entregue aos cuidados de um casal, que o tratou com carinho e uma firmeza gentil. Por exemplo, em vez de patologizar o hábito inflexível do Donald em catar animais mortos, o casal estimulou-o a fazer campas para cada um deles, nas quais ele registrava o tipo de animal, o nome atribuído e a data em que o encontrou. Com isso, o Donald tornou-se uma criança feliz e veio a ser um adulto produtivo, que tirou o bacharelato em língua francesa. Tendo falecido em 2023, aos 89 anos, aqui fica o seu rosto, em jeito de homenagem e consciencialização. Em seguida, iremos avançar para o próximo capítulo da história do autismo, onde nos espera um pseudopsicólogo infantil sobrevivente do Holocausto tinha palavras muito bonitas e ações muito duvidosas, mães que eram comparadas a frigoríficos
e crianças que eram trancadas em instituições, não pelo risco de poderem sair, mas pelo risco dos pais poderem entrar. Obrigado e até lá!